Olá, gente. Meu nome é Iago. Vim aqui apresentar para vocês o Gene Ontology Databank, que é um databank que possui dados como a ontologia, que é um dicionário de termos com uma relação hierárquica entre eles, tá? Produtos de gene, eles dizem que são proteínas ou RNAs não codificantes, e as anotações, que são associações de um produto de gene a um certo termo, ok? Então, é um databank que ele é muito interessante porque ele ajuda a unificar diferentes campos da biologia com esses termos e anotações e facilitar o processo de entendimento desses processos. Então, é um banco que eu acredito ser um banco especializado, pois ele é um banco com dados de diversos outros bancos de dados, né? Porém, de dados específicos, que são esses dados de ontologia e de anotações, e também de organismos específicos, né? Então, eu acredito que seja isso. Fiquei um pouco com dúvida, mas acredito que seja isso. Esse databank ele foi criado por cientistas de 3 databases primordiais, que foi o SGD, Flybase e o MGD. E hoje em dia quem mantém ele é o Go Consortium, que é financiado pelo Instituto de Pesquisa Nacional do Genoma Humano. Sua última atualização foi no dia 11/6 e ele é atualizado mensalmente. Então aqui é a página inicial, a gente pode buscar pelo termo ou pelo código, né? Então aqui a gente vê a angiogênese, que é um exemplo que eu vou usar. Ele separa os três tipos de dados que ele tem. E aí aqui a gente vê a lista de, por exemplo, de termos, uma lista de produtos de gene, aqui filtrado por Homo sapiens como proteínas envolvidas nesse processo, tudo vindo do UniProt. E aqui as anotações, que eu acredito que seja o mais importante, o dado mais interessante desse banco de dados, tá? Então, onde ele faz essa associação entre o produto do gene e o termo Go, né? Então, outra parte desse banco de dados é uma análise de enriquecimento Go, uma técnica, né, de bioinformática muito utilizada em diversos artigos. Então, aqui eu vou usar um exemplo de genes que são regulados positivamente na formação de vasos sanguíneos e angiogênese, tá? Então, a gente vai separar eles por processos biológicos e por seres humanos. Então, lembrar que essa ontologia ela é dividida em três processos, né? Em função molecular, processo biológico e componentes celulares. Quando a gente faz essa pesquisa, o site retorna para a gente nesse outro software, né? Que é o software Panther. E aqui a gente tem uma lista de todos esses termos segmentados pela sua associação hierárquica, né? E aqui nessas colunas a gente tem o nosso gene referência, genoma referência, que é o Homo sapiens. Então, como por exemplo, nesse processo aqui a gente tem 2.093 genes envolvidos nesse processo. Na nossa lista só tem 17, tá? Então essa é a diferença. Aqui é uma coluna de expected, que seria quantos genes são esperados aparecer nesse processo baseado no genoma humano, né? Nesse aqui. E o fold enrichment, que é um dado importante, que é essa relação entre o expected e a referência. Então, se isso aqui for maior do que 1, quer dizer que esse termo, né, o gene envolvido nesse termo, ele está super representado. Se tiver abaixo de 1, ele está subrepresentado, tá? Então, aqui eu procurei a angiogênese, tá? Separado. Então, a gente pode clicar nela aqui e partir para olhar, por exemplo, a informação do termo. Então, onde a gente vai ver o código, a gente vê o nome, a ontologia, o seu sinônimo, a sua definição, algumas coisas bem interessantes. Aqui a gente também a gente volta para aquela lista de anotações, mas a gente pode, por exemplo, olhar gráficos de árvore, por exemplo, dessas são associações hierárquicas, né? Então aqui a angiogênese, que ela tem outros processos envolvidos que são responsáveis por criar ela, e ela está envolvida em outros processos, tá? Então eles têm um outro software que quem é responsável por ele é o Assembly, que é o QuickGo. Então se a gente clicar aqui, a gente é transferido para essa página. Eu achei um software mais amigável de se usar. Então, ele também tem algumas mesmas informações que tem no Amigo. E, por exemplo, a gente tem esse gráfico de ancestralidade desses termos que a gente fez a pesquisa. Então, a angiogênese
ela é uma formação estrutural anatômica, ela faz parte da morfogênese de vasos sanguíneos. A morfogênese de vasos sanguíneos faz parte do desenvolvimento de vasos sanguíneos, mas é uma morfogênese de tubo e assim por diante. A gente tem todo esse processo até chegar no processo inicial, né? Então pode ser um processo, pode ser uma função, pode ser um componente. Aqui a gente tem outros dados. Meu tempo está acabando, mas a gente pode falar na sexta-feira. Acredito que seja isso. Muito obrigado.